Boa noite. A paz. Bom, quem esteve de manhã aqui já me ouviu. Então, possivelmente você vai ter uma dose dupla de João Leno hoje. Mas você não vai perder nada, nem ganhar nada. É importante que nós vamos partilhar da Bíblia, da Palavra de Deus. Espero que você tenha passado um bom domingo, tenha almoçado bem. E agora eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Antes da gente ler, eu já vou falar o versículo, não fique ansioso, tá bom? Hoje pela manhã, nós partilhamos um pouco sobre 7 razões que fazem a vida infeliz. E nós usamos a vida de José. E falamos que José, ele tinha tudo para ser o homem mais infeliz do mundo, mas não é isso que a gente viu. Mas as razões ele teve. E nós destacamos 3 razões. A primeira, amarguras enraizadas no coração, relacionamentos quebrados e mudanças que nós protelamos. Nós vamos deixando para depois as mudanças que precisamos fazer. E aí eu disse que à noite o pastor Daniel trataria das outras 4. Mas o Senhor cuidou dele e ele não pôde estar aqui. Mas nós vamos partilhar as outras 4, porque toda semana quando a gente vai preparar as pregações, nós conversamos antes e nós partilhamos aquilo que um vai pregar e o outro vai pregar. Então eu já sabia o que o pastor Daniel iria pregar. Então nós vamos caminhar nas 7 razões que fazem a vida infeliz muitas vezes. Você é feliz? Não responda para mim. E o que te faz infeliz? Eu quero que você abra em Marcos capítulo 12, versículo 30. O grande problema do ser humano é que nós nos desviamos da razão para a qual nós fomos criados. Quando Deus criou você e Deus me criou, quando Deus criou Adão, Deus tinha um propósito primordial na criação de Adão, na criação do Felipe, na criação do seu Arlindo, na criação do Danilo. Ele tinha um plano quando nos criou. E este plano era um plano de relacionamento. Era um plano de amor mútuo. Você concorda que Deus ama você? Sim. É bom ser amado por Deus? Sim. É bom demais, na verdade. É bom demais sentir a graça de Deus, como vocês cantaram aqui. É bom demais sentir o amor de Deus nos envolvendo. Entretanto, o ser humano preferiu dizer não a este amor. O ser humano preferiu virar as costas para Deus e seguir por outro caminho. Você conhece a história de Gênesis 3 muito bem. E aí que começou o grande problema do ser humano, da humanidade. Se eu fosse simplificar, a base da infelicidade é o desvio do propósito original. E as 7 razões nós vamos ver agora. Mas para a gente entender, nós esquecemos disso aqui. Aí você está falando, pô, mas isso daí é Novo Testamento, é Jesus dizendo. Então, mas ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nos trouxe de volta para o novo e vivo caminho. Para um novo e vivo caminho que nos leva de volta para Deus. Marcos 12, 30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós queremos muito mais do que a solução de questões temporais. Nós queremos voltar à essência. Nós queremos voltar ao plano original. Nós queremos, de fato, sentir que a Tua graça está inundando as nossas vidas a tal ponto
que nós não temos mais outra razão e outro prazer a não ser o Senhor. Fala conosco através da tua palavra em nome de Jesus. Amém. O plano original de Deus era que o ser humano o amasse e caminhasse com Deus. E esse texto nos ensina algumas lições interessantes. Coloca para a gente, Paulo, por favor. Olha só. Ele diz que nós precisamos amar a Deus intelectualmente, com a nossa mente, com o nosso entendimento, com a nossa razão. É engraçado que muita gente diz que não dá para associar fé e razão. Mas o texto diz o contrário, que você tem que amar a Deus com o seu entendimento, com o seu intelecto. Aí o texto diz que nós devemos amar a Deus de forma apaixonada, com o seu coração, com a sua alma. Sabe quando você conheceu a sua esposa e namorava ela e fazia aquelas declarações de amor, Marquinhos, sabe? Então, é a mesma forma de relação, de paixão, de carinho. É disso que ele está falando quando nós expressamos todos os sentimentos que nós temos com relação a Deus. E vamos combinar que muitas vezes nós temos muita dificuldade de expressar os nossos sentimentos para Deus, né? Às vezes nós temos medo, né? Vai que o pessoal acha que eu estou muito pentecostal demais. E na verdade era bom você expressar o que você sente para Deus. De repente você está com vontade de sorrir na presença de Deus e diz: Deus, eu estou sorrindo porque o Senhor é Deus na minha vida. Isso é expressão de amor, de paixão. E aí o texto diz que nós temos que amar a Deus de modo prático. E nós nos desviamos dessa perspectiva de vida. A nossa razão não consegue se conectar em Deus. As nossas paixões, elas vão para outras coisas. E a nossa prática de vida, ela vai para outros caminhos. Nós assumimos mil e uns não existe. Nós assumimos diversos compromissos. Nós fazemos um monte de coisa. E muitas vezes, Deus é deixado de lado. Eu nem vou falar que a gente não coloca Deus na agenda, porque Deus não pode ser uma atividade da nossa agenda. Ele tem que ser a razão da nossa vida. Porque se Deus é uma atividade da agenda, já perdeu o sentido. Nós nos perdemos aqui. E eu queria pensar então, quais as razões, o que a gente ter se perdido aqui produz? Em primeiro lugar, nós tentamos viver para as nossas vontades e não mais para a vontade de Deus. Nós tentamos viver para as nossas vontades e não a vontade de Deus. E isso, aí você fala assim: mas pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu acabei de dizer para você hoje. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que você se relacione com Ele. De repente você está esperando, né? Eu falei hoje de manhã na escola dominical com o pessoal, que Deus abra o telhado da sua casa e diga assim: Luna, a minha vontade é que você fale comigo, tá bom? Não vai acontecer isso, difícil. Ele tem poder para fazer isso, né, Felipe? Mas não é assim que funciona. E nós começamos a trilhar naquilo que nós queremos, nos planos e projetos que nós desenhamos. Lembra de José? José tinha possivelmente desenhado um outro projeto de vida e Deus mudou tudo. O que diz o texto? Olha só: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, as minhas paixões, as minhas vontades, aquilo que muitas vezes eu desejo no meu coração, eles não vão me dominar, porque o meu amor está voltado para o Senhor. Segura um pouquinho aí esse texto aí, Paulo. O meu amor está voltado para o Senhor. O meu amor está focado no Senhor. Então, se a vontade que eu tenho não está em conexão com a vontade de Deus, não serve para mim. Por que nós nos tornamos infelizes? Porque nós começamos a brigar com Deus. Deus, mas eu queria isso. Deus, mas eu queria isso. Deus, mas eu queria isso. E eu queria isso. Quem já brigou com Deus assim? Só eu? Bastante gente briga com Deus. Mas não somente isso, queridos irmãos. Não é somente esse o problema, não. O problema é que muitas vezes nós sabemos que as nossas vontades vão nos levar para bem longe de Deus. E mesmo assim nós queremos fazer. E por que isso gera infelicidade? Porque nós nos afastamos do plano original, que era amar a Deus, se relacionar com Deus, que era estar em conexão com este Deus.
Nós nos afastamos do propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para Deus, em Deus e para viver com Deus. Não para outra coisa. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele pensou e disse, e eis que eles eram muito, mas muito bons. Não é isso que diz a criação, quando Ele termina, e eis que terminou de fazer Adão, e era tudo muito bom, bom demais. Será que hoje, eu e você, muitas vezes não estamos trilhando só nos nossos planos? E aí tem um outro probleminha. Muitas vezes nós nem sabemos o que nós queremos. Você já se viu assim? Muitas vezes nós não sabemos nem o que queremos. Muitas vezes as nossas vontades e os nossos projetos, eles mudam com uma rapidez muito grande. E nós sempre falamos que criança e adolescente que é assim. Mas tem um monte de gente já mais experimentada na vida que também é assim. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra e outra e outra. E aí chega para Deus e fala, Deus, eu quero tudo. Na verdade, o coração está cheio de insatisfação. Nós mudamos as nossas vontades muitas vezes como nós mudamos de roupa. E Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é imutável. E Deus conhece os caminhos pelos quais nós estamos andando. Que diz o Salmo 139. Agora sim, Paulo. Ó Senhor, Tu me examinas e me conheces. Sabes o que eu faço. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. O Senhor sabe quais são os nossos planos, as nossas vontades e para onde nós vamos. Esse mesmo salmo diz, a palavra nem chegou à boca e o Senhor já conhece toda. Tal conhecimento é sobremodo maravilhoso para mim. Se eu tento me esconder do Senhor, o Senhor vai atrás, lá no alto céu, até no profundo abismo, o Senhor está lá. O Senhor te conhece, olha, muito melhor do que você mesmo. Pastor, é impossível isso. Não é, porque nós somos complicados demais. Ou não somos? Somos. Muitas vezes nós nem sabemos o que queremos. E isso nos leva à infelicidade, porque nós nos afastamos de Deus para correr atrás daquilo que Salomão chama de vento. Nós nos distanciamos de Deus para correr atrás daquilo que Salomão chama de vento. Olha o que diz, esse texto não está projetado, Isaías 26:3. Diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em Ti. Em Ti. Porque as pessoas são infelizes, porque elas não sabem por que elas existem. Elas não sabem por que elas estão aqui. Elas não sabem para quem elas vivem. Muitas pessoas vivem para os amigos, outras para o prazer, outras para o dinheiro. Elas não sabem para quem vivem. Sabe para quem nós devemos viver? Para o Senhor. Nos leva à infelicidade porque nós ficamos distantes do propósito original. Em segundo lugar, olha só, coloca para a gente, Paulo. Porque nós queremos caminhar sozinhos. Sozinhos. O texto diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o Senhor teu Deus. Esses dois textos nos ensinam uma questão simples, e que todos vocês sabem, porque já foi pregado bastante aqui, neste púlpito. Que nós fomos criados para o relacionamento, tanto vertical quanto horizontal. Nós fomos criados para, dia a dia, conviver com pessoas. Entretanto, os relacionamentos não são fáceis. São? Não, né? A Silvia fez um não bem grande. Não, e não são mesmo. Sabe por quê? Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos deparamos com as limitações delas. E nós temos que aprender que as limitações delas não podem ser bloqueios para nos relacionarmos. Pelo contrário, elas podem ser instrumentos de Deus para aprendermos. Mas muitas vezes, quando nós nos relacionamos com as pessoas, chega um determinado momento que eu olho para o Danilo e penso, até a página 3 eu vou, daqui não mais. Mas o texto diz, amarás o próximo. E para amar o próximo, não dá para amar assim. Ah, eu amo o Felipe. De longe. Bem longe. De preferência. Como isso? Não dá, gente. É meio difícil, né?
Aí fala assim, ai pastor, mas eu amo o missionário que está lá na África. Aí eu digo, mas você consegue amar o Luiz De Vito que está aqui na tua frente? O Luiz mais ou menos. Então você tem um problema no seu cristianismo, crônico. E por que isso gera infelicidade? Porque isso gera isolamento. E tem muita gente que fala, olha, eu até gosto da ideia de Deus, mas não quero me relacionar com Ele. E para amar a Deus tem que se relacionar com Deus. Como que eu vou amar um ser que eu não me relaciono? O século 21, ele trouxe uma característica engraçada, né? Porque as pessoas transformaram os relacionamentos totalmente descartáveis mesmo. Tanto o relacionamento afetivo, quanto o relacionamento de amizade, e quanto o relacionamento do humano com o sagrado. Tudo é descartável. Porque se Deus não faz o que eu quero, eu descarto Ele. E aí eu vou atrás de um Deus mais forte. Né? E aí, para solucionar o meu problema de amizade, sabe o que eu faço? Eu construo um perfil no Facebook, aonde eu tenho 600 amigos. Solucionei. Eu caminho sozinho, mas virtualmente eu tenho muitos amigos. Mas não é disso que o texto diz. O texto diz que nós precisamos amar uns aos outros e amar ao Senhor. E eu entendo que para amar uns aos outros e amar ao Senhor tem que se relacionar. Sem relacionamento, isso é só teoria. Sem conviver, sem muitas vezes até se desentender, porque quem ama se desentende, não é verdade? Ou vai dizer para mim que você que ama a sua esposa nunca se desentendeu com ela? Nenhuma vezinha? Ô louco, então você é muito bom. Vai dizer que você que tem filho adolescente nunca se desentendeu com seus filhos. Quem ama também tem dificuldade. Mas existem pessoas que preferem caminhar sozinhas. E dizem, eu não quero porque relacionamento é muito difícil. As pessoas são difíceis. Deus é difícil. E você é muito fácil. Isso gera infelicidade, queridos. Gera isolamento. Gera solidão. Gera coração doente. Pessoas que querem caminhar sozinhas, possivelmente vão ser infelizes para o resto da vida. Porque se existe uma coisa que é gostoso demais, é quando você tem pessoas para partilhar a sua vida. Esse é um traço do tempo que você vive. As pessoas, elas querem caminhar sozinhas. E Jesus está nos ensinando, ame o próximo como você se ama. Ame o próximo. Se relacione com Ele. Se relacione com Deus. Tem gente que não quer se relacionar com Deus porque acha que, eu não preciso de Deus. Mas o propósito da sua existência está em Deus. Para você entender quem você é, você tem que voltar para Deus. Não tem jeito. Para que o seu coração não fique vazio mais e você fique correndo atrás do vento, você precisa voltar para Deus e entender que amar a Deus é a única razão da vida do homem e da mulher. Terceiro aspecto. A terceira razão que gera infelicidade é quando não assumimos a nossa responsabilidade. Muitas pessoas, elas sempre tentam arrumar um bode expiatório para as coisas que dão errado na vida. Muitas pessoas tentam culpar os outros, ou culpar até mesmo Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, com a razão e da força. Lembra? Na prática. E muitas pessoas, na prática da vida, elas se perdem no meio do caminho, porque elas arrumam sempre um bode expiatório para culpar. Elas nunca assumem o compromisso delas pelas decisões, pelas escolhas e pelos caminhos que elas decidiram trilhar muitas vezes. Porque se a pessoa não quer saber da vontade de Deus, possivelmente ela vai ter alguns destinos ruins. E essa pessoa não assume a responsabilidade. Daí a culpa é da mulher, é do filho, é do cachorro, é do papagaio, é do periquito, é do pardal que posou lá no quintal. A culpa é de todo mundo, menos dele. Ou dela. E isso gera infelicidade. Porque ele sempre vai arrumar um bode expiatório.
E nas palavras do Muricy Ramalho, este camarada nunca vai estrear na vida. Ele vai passar pela vida na arquibancada. Muricy Ramalho disse isso numa coletiva na imprensa uma vez. Ele disse que existem muitas pessoas que passam a vida inteira sem nunca estrear na vida. Sempre na arquibancada assistindo e apontando o erro dos outros. Não assume a responsabilidade. Tem muita gente que fala assim, eu amo Deus. É mesmo? Como? No coração. E na prática. No dia a dia. Na caminhada. Na tua casa. Não. Aí não. Aí dá muito trabalho, né, Marquinhos? Tem que mudar de vida, é difícil. Prefiro levar do meu jeito. Daí quando dá errado, adivinha de quem é a culpa? É de Deus. Senhor, o Senhor é culpado porque está dando tudo errado. Mas como? Se eu não assumir a minha responsabilidade, isso gera infelicidade. Porque esse camarada possivelmente vai chegar lá no fim da vida dele e vai dizer como Salomão disse em Eclesiastes. Lembra do teu Criador quando você for jovem, antes que os dias ruins cheguem. Parece que Salomão está falando de alguém que nunca estreou na vida, né? Que nunca assumiu responsabilidade. Parece que Salomão está falando de alguém que nunca falou, olha, a culpa é minha, Deus não tem nada a ver com isso, a decisão foi minha. Só que esse camarada esperou os dias maus para assumir a responsabilidade. O que está dando errado na tua vida hoje? Você já assumiu que é culpa sua também? Ou a culpa é só da esposa? A culpa é só do filho? Assuma a sua responsabilidade. Comece a amar a Deus com as suas forças. Porque se você não fizer isso, possivelmente, você vai cair nessa realidade e vai experimentar da infelicidade. E em quarto lugar, a quarta razão que nos leva à infelicidade é quando não aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz para nos oferecer o perdão. Existem muitas pessoas que carregam pesos enormes nas costas. Verdadeiras toneladas de culpa. Essas pessoas são diferentes daquelas que não assumem responsabilidade. Essas pessoas elas estão doentes na alma porque elas acham que Deus não as perdoa. E pessoas assim nunca vão ser felizes. Por mais que você fale do perdão de Deus para essa pessoa, ela acha que ela não é digna do perdão. Você já conheceu pessoas assim que você fala sobre a graça e sobre o amor de Deus e ela responde para você o seguinte, mas olha, eu acho que Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. Eu acho que Deus nunca vai me aceitar. Eu acho que Deus nunca vai me amar. E isso, queridos, é uma doença terrível na alma de todo ser humano. E isso gera muita infelicidade. Gera muito peso. Muito peso. E aí Jesus ensina que esse problema acontece porque a gente não entendeu o que Marcos 12:30 diz. Que amarás a Deus de todo o entendimento. Essa pessoa ainda não entendeu o que Deus fez por ela na história. O camarada que ama a Deus de todo o entendimento, ele entendeu o que Deus fez por ele na história. Não na história dele, mas na história do universo. E a história do universo, vou simplificar para você. Deus criou tudo, Deus criou Adão e Eva, ótimo, lindo, maravilhoso. Aí Deus nos criou também, mas Adão fez o quê? Adão se desviou. Então a Bíblia diz que Deus vem desde Adão até Jesus, buscando restaurar o ser humano. E aí a Bíblia diz que chegando à plenitude do tempo, o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de mulher para quê? Para nos salvar. É isso. Simplificando o plano da salvação. Aí o camarada entendeu que Deus fez tudo isso. Mas ele não consegue se livrar da culpa. Ele continuará infeliz. Aí ele precisa ler Paulo. E o que o Paulo diz? Não o nosso Paulo ali. O Paulo da Bíblia. Pois pela morte de Cristo na cruz, somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. É isso. Como é maravilhosa a graça. Mas isso, para nós que sabemos, é lindo. Mas para quem está com as culpas nas costas, é muito difícil de pôr em prática. Existem pessoas que não se perdoam, que não aceitam o sacrifício do Cordeiro de Deus.
Existem pessoas que acham que aquilo que elas fizeram não tem solução e não tem perdão. Uma vez quando eu estava no seminário, ainda no JV, uma jovem me procurou e começou a chorar. E a gente estava conversando e ela começou a abrir o coração dela de algumas questões. E ela disse: pastor, eu tenho um sentimento de culpa muito grande no meu coração. Eu acho que Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. E aí eu perguntei: o que você fez, filha? Aí ela começou a repetir constantemente: Deus não vai me perdoar, pastor. O que eu fiz é muito errado e tal. Até que ela virou e disse: pastor, eu pratiquei um aborto. Eu já estava grávida de 5 meses, eu fui lá e dei um jeito na gravidez. E até hoje, eu não consigo dormir por causa disso. E essa menina teve um encontro com Jesus na igreja lá. E eu olhei para a menina assim e pensei comigo: puxa vida, né? Que peso. E aí eu li esse texto para ela. Olha, realmente você errou. Mas a Bíblia diz que o sangue de Cristo já te libertou, querida. Então experimente isso. Experimente isso. Viva isso. Desfrute do amor de Deus agora. Você errou. Fez o que não era para fazer, eu sei disso. E Deus também sabe. Deus está vendo o seu coração quebrado agora. E é isso que Deus quer, Salmo 51. O Senhor não se agrada de sacrifícios. O Senhor se agrada de um coração quebrantado. E é isso que você está fazendo. E graças a Deus aquela moça, depois de um tempo ainda, conseguiu se libertar do sentimento de culpa. Quantas pessoas estão assim na igreja hoje? Não nessa igreja só, mas nas igrejas por aí. Achando que Deus é um ser que está lá no céu com um cajadão na mão, muito bravo, olhando para a gente, e na hora que a gente errar, ele dá uma bordoada na gente. Deus não é isso. Pelo contrário. Eu penso em Deus como o pai da parábola do filho pródigo. Que quando o filho está voltando, e o filho mais velho está ali, ó. A senhora aí, deu até uma festa para esse que gastou tudo. Aí o pai, de uma forma muito amorosa, vira para o filho mais velho e diz: viu, mas tudo que é meu é teu. Olha só que graça, hein? E aí quando o filho mais novo chega, sem um tostão, fedido, porque ele trabalhou no meio dos porcos, o que o texto diz? Que ele veste aquele filho, coloca o anel no dedo e vai para a festa. Isso é graça, irmãos. E o mundo nunca vai entender isso. As pessoas nunca vão entender por que Deus ama tanto os seres limitados. E não sou eu que vou explicar também, que eu nem tenho gabarito para isso. Por isso, não deixe que a infelicidade pegue você pela culpa. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si a nossa culpa, a sua culpa, a minha culpa, o nosso erro, Ele levou. E hoje, nós somos verdadeiramente livres por causa de Jesus. À luz de tudo isso, as amarguras que nós falamos de manhã, os relacionamentos quebrados, as mudanças que são deixadas para depois, o viver para nós e não para Deus, caminhar sozinho, não assumir responsabilidade e não aceitar o sacrifício de Jesus para o perdão, tudo isso gera infelicidade. Quando Daniel falou desse tema de sermão, eu pensei: será que ele vai falar dos 7 pecados capitais? E eu fiquei muito feliz porque não era. Porque são de coisas que são tão simples e das quais nós conhecemos. Só que muitas vezes a infelicidade entra por meio dessas coisas na nossa vida. Sabia disso? Quem sabe hoje você está com raiz de amargura no teu coração. Quem sabe hoje algum relacionamento da tua vida esteja quebrado. Quem sabe hoje as mudanças que você precisava ter feito, você ainda não fez. Pode ser que você está vivendo o seu plano, o seu achômetro, mas não está feliz. Pode ser, meu querido irmão e minha querida irmã, que você está carregando uma tonelada de culpa nos teus ombros. Aí a grande pergunta é: beleza, pastor,
O Senhor falou aí das 7 razões da infelicidade. Então, como que eu saio de tudo isso? Porque se o sermão não der um norte, daí nós estamos perdidos. Aí a Silvia está com a mão assim e fala assim, meu Deus, e agora? O que a gente faz? O que diz o texto? Olha lá. Faz isso. Ame a Deus. Ame a Deus. Pastor, mas eu sou falho. Ame a Deus. Pastor, mas eu peco. Ame a Deus. Pastor, mas muitas vezes eu sou fraco. Ame a Deus. Com toda a sua força. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ame a Deus. Mas não é aquele amor volúvel que muda conforme a circunstância. Ame a Deus acima de qualquer circunstância. Ame a Deus. Pastor, mas muitas vezes eu sou teimoso. Bem-vindo ao clube. Ame a Deus. Ame a Deus. Pastor, mas eu sou bravo. Ame a Deus. Ame a Deus. E o amor de Deus, como diz a carta de Tito, será derramado no teu coração. E você será lavado de forma regeneradora pelo Espírito Santo. Mas ame a Deus. Ame a Deus. E ame ao próximo, como a você mesmo. Pastor, mas o próximo é meio difícil, hein? Então, mas ame. Exercite o amor. Porque a única coisa que nos faz vencer essas razões é o amor. E não o amor que nós temos, mas primeiro, é o amor que Deus nos ensinou a amar, o ágape. Porque se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Amém?